Boa tarde, investidor. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 15 de 8 de 2016. Estamos ao vivo às 15 horas e 45 minutos com mais um programa Na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui as minhas expectativas, a gente acompanha algumas posições em aberto e também uma leitura do mercado, principalmente Ibovespa, mercado futuro e as blue chips. Hoje nós estamos num dia especial de vencimento de opções sobre ações, o que me traz convicção de que, em conjunto com o vencimento do índice futuro na quarta-feira, nós teremos um mercado mais volátil e direcional. Nós estamos praticamente da segunda metade de julho e esse início de agosto um mercado mais chato, aquele mercado mais parado, e eu acredito que o mercado ou ele desenvolva de vez um processo de alta com alvo ali na região de 62 mil pontos, ou realmente ele corrige de uma forma mais aguda, que é o cenário que eu acho inclusive mais provável, para trazer alguns novos compradores e renovar o fôlego, né? Trazer uma compra nova, renovar aí os players, e aí sim depois buscar os 62 mil pontos, que de qualquer forma é o alvo para o ano, ok? Pessoal, eu vou começar aqui, como sempre, pelo gráfico do Ibovespa à vista. Quem acompanha o meu relatório cenário sabe que o objetivo mais otimista que eu tracei para essa alta é a região de 58.575, simplesmente pelo fato de ser o topo de maio do ano passado, né? Eu acreditava que essa figura tem alguma coisa de simetria, uma espécie de um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, que isso daqui seria o alvo mais otimista dessa alta de curto prazo. O mercado fez isso, né? Na sexta-feira ele já tinha feito, e aí ele deixou um candle aqui que é um típico doji, com abertura e fechamento iguais, né? Se você olhar aqui abertura e fechamento, deu uma diferença de 1 ponto. E se apoiando hoje na média móvel de 5 períodos, aqui o mercado começou um movimento de alta. É muito comum, quando o mercado alcança assim objetivos, que ele ensaie, uma vez que o caminhão já está subindo a ladeira e está embalado, que ele faça realmente aqui um rompimento desse ponto. Agora, o desafio é permanecer. Se o mercado, por exemplo, tiver um recuo e ele não violar aqui os 58.575, que era uma resistência e agora será testado como suporte, é um mercado firme e nós teríamos aqui um objetivo intermediário na região aqui de 60 mil pontos, 60.240 para ser mais exato, que é esse topo aqui intermediário de setembro de 2014, mas olhando aqui até pelo semanal, para a gente visualizar de uma forma mais limpa, o alvo mesmo no movimento seria 62.300, né, que seria aquele topo de quando a Marina Silva estava liderando as pesquisas ali, aí ela começou a cair nas pesquisas, ninguém imaginava um driver possível. Eu vejo esse momento aqui muito parecido com o momento atual. Ninguém imagina o que poderia fazer o mercado cair naquela época, né? Nada, a projeção do mercado era 80 mil pontos. Pois a Marina começou a cair nas pesquisas, o PT começou a crescer e o mercado veio de 62.300 até 45.850 pontos. E rapidinho, setembro começou em setembro e outubro já tinha batido esse patamar. Ele caiu simplesmente de 62 para 45 em questão de praticamente aí 1 mês e meio. E nesse momento nós temos um mercado comprador. Eu acho que a maior sequência de alta desde que eu acompanho o mercado, eu acredito que em 2009 a gente teve alguma coisa parecida aqui, ó, né? E
o mercado nesse momento no semanal ele está distante da média de 21, até pode testar aqui a de 5 e respeitar na região de 57.605, que passa a ser um suporte natural em caso de queda, mas o objetivo é 62.300 para o mercado até o fim de 2016, ok? Então essa é a leitura para o Ibovespa. Hoje é vencimento de opções, então a gente pode ter alguma novidade, alguma inflexão, alguma coisa, ou o mercado dispara de vez, ok? E essa leitura para um mercado à vista. Se você olhar o mini índice que vence quarta-feira, eu uso sempre o gráfico ajustado. Ele tem, nesse gráfico ajustado aqui, uma possibilidade de teste de 60 mil pontos, que seria o topo aqui de setembro do ano passado. Mas, uma vez longe da média de 21, que está em torno de 57 aqui, eu acho muito possível esse mercado passar por uma correção até 57.040, que é exatamente esse topo aqui de abril, né? Então, na minha visão, desse ponto em diante, o mercado volta para os 57 mil pontos, sendo mais exato 57,40, onde ele vai encontrar topo de abril de 2016 como suporte e a média móvel exponencial de 21 períodos, fazendo um duplo suporte aqui. Então, nesse momento, eu vejo um cenário de correção dos 59.140, que a gente está aqui, até os 57.040, 2.100 pontos de correção para o mercado. Daí ele deve se apoiar na média de 21 e continuar subindo, ou num cenário pesado, buscar aqui 55.905, mas o mais provável seria um teste aqui da região de 57 mil pontos, ok? E aí, se a gente olhar aqui o gráfico intraday, por exemplo, do mini índice, talvez forme aqui uma estrela cadente no 30 minutos, né? Se a gente olhar o de 15 aqui, tem um candle de força vendedora, com certo volume. É uma questão de observar, mas a minha visão para o contrato futuro é essa aí. O pessoal está perguntando ali de alguns papéis, mas eu vou falar daqueles papéis que a gente está acompanhando, que a gente falou semana passada, né? Eu costumo acompanhar semanalmente aquelas operações que a gente abre aí. A primeira delas é Pão de Açúcar. Nós, quando viemos aqui na segunda-feira fazer o programa, comentei que o Pão de Açúcar tinha feito um movimento clássico de livro, abrindo uma entrada porque ele corrigiu até a retração de Fibonacci 38.2. Ele fechou milimetricamente aqui um gap, respeitou a retração, e que era a compra. Quando nós viemos aqui, era exatamente dia 8, né? Estava ali nos 48,50, testando a retração do meio, e agora está 53,79. Então, a gente pode ver que em uma semana, dividindo aqui em 53 por 48,50, nós tivemos uma valorização de quase 11%, né? E eu acho que ainda tem... É claro, o papel pode corrigir, de repente se corrigir vem aqui no topo anterior, sem dúvida nenhuma, mas o momento, assim, você vê que é um momento de alta, o papel inclinado, e se romper os 57,47, aí você vai ter um pivô de alta projetando essa perna aqui, quer dizer, aí o céu é o limite aqui para Pão de Açúcar, nesse cenário do rompimento dos 57,47. Eu tenho um monte desse papel, eu queria vender, aí eu comecei a ver subir, não vendi, tô com ele e vou ficar, pessoal. Então essa aqui é a minha visão. Vou manter Pão de Açúcar, eu acho que é uma barganha, uma pechincha ainda, uma verdadeira pechincha aí nesse patamar que está aí. Isso comparado aos seus múltiplos nacionais ou internacionais, o Pão de Açúcar é aquele jogador de futebol ali que é craque, você sabe que uma hora vai dar certo e vai estourar, e de repente ele tem um empresário ruim, ele está num elenco ruim, mas ele em si
tem um grande potencial. O Banco do Brasil é um preço justo hoje em dia. Se o Banco do Brasil estivesse negociando a 60, 70 reais, ainda estaria barata, né? Claro que a gente depende de um cenário de materialização do impeachment, a gente depende de um cenário onde esses indicadores econômicos continuem melhorando, né? Que é o Brasil que a gente quer, que provavelmente semana que vem vai começar a sinalizar que assim será, mas ainda é uma ação barata nesses patamares. Um outro papel que eu também tenho comprometimento aqui de acompanhá-lo, né, de maneira semanal é a Gerdau. Quando nós viemos aqui na semana passada, foi no dia 8, ela estava aqui testando a região de R$8. Ela estava testando 8,29 como suporte, testando a média de 5 aqui. E eu comentei que seria oportunidade claríssima ali de entrada, né? Você tem um papel em tendência de alta, ele rompe, testa topo anterior, você tem ponto de entrada, né? Então, se você for fazer ali os 9,60 pelos 8,08, a gente teve 18, quase 19% de valorização. Tem espaço para subir mais? Tem. Então, sempre quando me perguntavam se estava no ponto de comprar Gerdau ainda, eu falava que estava. Nesse momento, a gente tem um alvo para o ano 10,61. Se subir mais 10%, vai no alvo. Aí eu já acho, assim, o risco-retorno ele já não é tão favorável, por exemplo, como eu achava que era. Por exemplo, no rompimento de 8,84, que era a máxima do ano, deu entrada. Agora eu acho que ainda está em momento de comprar. Mas eu não compraria tudo de uma vez. De repente, se eu tenho dinheiro para comprar em Gerdau, eu compraria ali 1/3 da posição. E legal, se o mercado for a 10,61, eu não fiquei de fora, mas se de repente ela corrige, eu vou lá, compro mais 1/3 até montar minha posição, né? Agora o risco-retorno ele já é um pouco menos favorável do que ele foi, né, até a semana passada. E assim, o ponto que vai decidir a Gerdau, por enquanto, pode parecer até meio pretensioso, meio irônico o que eu vou falar a seguir, mas a alta da Gerdau não começou, pessoal, porque ela está simplesmente no movimento de repique. Se realmente o papel for engatar uma alta. Porque ela tem uma LTB, né, que vem desde 2010, 2013 aqui. Quando ela chegar nessa LTB aqui, que é provável que ela chegue de fato até o final do ano, é que a gente vai saber se isso daqui é realmente uma reversão ou é simplesmente um repique, né? As LTBs elas são móveis, né? A gente usa pelo tipo de escala que a gente usa e tudo. São móveis no sentido temporal aqui. Então, provavelmente ela vai testar essa LTB por volta dos R$11, se testar, que é mais ou menos aqui esse topo de janeiro de 2015, né? Foi exatamente 11,19, 11,20, então ali pelos R$11 mesmo que é a prova de fogo da Gerdau. Pode parecer uma ironia, mas antes de R$11 a alta de Gerdau é só repique, né? Agora, eu concordo, se você estiver argumentando do outro lado aí comigo em dizer, porra Wagner, mas eu tenho aqui fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Acima de 8,84 não é pivô de alta? Eu não estou rompendo aqui uma cabeça do pivô? Com certeza. Tanto que esse pivô de alta pode fazer a diferença e fortalecer o papel no rompimento desse ponto aqui, que vai ser uma barreira muito difícil dele passar. Por isso que desde que eu comecei a operação com a Gerdau em janeiro desse ano, eu projetava 10 e alguma coisa como alvo, porque eu sabia que aqui nos 11 ia ser pauleira. Então eu continuo projetando alguma coisa entre 10,61 e 11,19, R$11, mas eu mantenho assim a posição e quando chegar aqui a gente analisa o cenário como um todo, siderurgia, a gente pode olhar na época como é que está a China, como é que está impactando aqui no Brasil, como é que está a mineração, que tem uma relação indireta, como é que está a Ferbasa, que é um fornecedor da Gerdau também, e tomar uma decisão mais técnica na ocasião. Ok? Então, dos ativos que a gente acompanha é isso aí, Pão de Açúcar para cima, Gerdau para cima.
Pessoal, vem do gráfico do dólar aqui, que a gente sempre acompanha também, né? O dólar se movimenta muito forte também nos momentos de maior volatilidade, assim como os vencimentos de opções e momentos assim de vencimento de índice também. E nesse caso aqui é aquela velha história, né? Ele vai na média de 21 e desce, vai na média de 21 e desce. Então não tem muita novidade assim num primeiro momento. Então um dólar desinteressante, você vê que ainda os pequenos, né? Assim como as ações atreladas a ele, né? Que eu não vejo realmente um... A não ser que você acredite que a Dilma fica, por exemplo, pensar em comprar dólar ou ações atreladas a ele, não... Se for para comprar, só se for para comprar para realizar lucro de venda. Né? Você vê que essas ações perderam volume, uma Embraer sem interesse. Agora, você acha que o dólar vai disparar num cenário, sei lá, uma apelação a uma corte internacional, um atraso do impeachment para fazer um trade, mas assim, se você acredita que o dólar vai continuar em baixa, porque o risco Brasil está em baixa, os CDS estão em baixa, né? Aí eu iria, de repente, de uma Fibre aqui da vida ou uma Suzano, mas não tenho, eu não vejo nada além de um repique curto nesses papéis, né? Então eu não vejo nada além de um repique mais curto, assim, nesses papéis, assim, em geral, atrelados a dólar, ok? Pessoal comentando da Goal, vamos ver a Goal também. Goal 4, eu não sei porque que alguns insistem na Goal sendo que tem a Gerdau, mas se uma subir, a outra vai junto, né, pessoal? Um baita de um volume. Você vê que o papel tinha um enrosco aqui. Eu lembro que quando ela estava R$1 aqui, tinha gente que falava que ela ia virar pó, né? Foi quando eu comecei aquela operação na GGBR4. Então, o pessoal muitas vezes que não viveu um mercado de alta, como eu tive a oportunidade, e alguns poucos que estão atualmente tiveram, não tem muita noção do que uma alta é capaz. Tem correção no mesmo da alta. Eu acredito que essa semana a gente até a partir de amanhã tem a queda e o mercado depois volta a subir de novo. E a Gerdau e a Goal, eu estava conversando com um aluno meu outro dia aqui, que tem um caminhão da Goal, ela tinha um gap aqui para fechar, né? Então é aquela história, pessoal, quando a ação começa a caminhar na direção do gap, não significa que todo gap será fechado, mas quando começa a caminhar na direção do gap, e veja só, uma mini aula aqui de acumulação e distribuição, que aconteceu com a Gerdau também, foi uma das motivações que eu expliquei até no webinar. Você tem um papel que vem em alta, ele descansa, ele não consegue uma correção mais aguda a partir de um certo ponto. Ele acumula. Se ele começa a movimentar as médias aqui, ele começa a subir, com o incremento de volume, vai decolar, né? Então ela começou a subir com incremento de volume. Aí a ação vai e rompe um ponto-chave com volume, é rompimento convicto. Aí você tem um gap para atrair os preços aqui, é compra, né? Então ela tinha um alvo aqui no 361, acima do gap, que era um topo anterior, né? E hoje o que ela fez? Ela bateu nos 367. Então, teoricamente foi no alvo ali, quem fez o planejamento de sair por ali, eu acho que tem que vender. Quem de repente quer para médio prazo, tem que manter, porque ela tem potencial de bater aqui os 4,05, mas está bem esticada. É uma ação assim, se continuar que nem a Gerdau, continua essa atuada compradora maluca, você só vê comprador no book de oferta saindo notícia boa, lá na Europa, por exemplo, o botão de venda travou, ela vai continuar puxando. Agora, se tiver qualquer dor de barriga, para ela voltar para os 3,14 aqui é um pulo. Então você tem que ver qual que é o teu perfil. Eu sou trader, vendo tudo agora. Eu sou investidor, eu mantenho o ativo. Né? A mesma coisa da Gerdau. Sou trader, venda, realizo tudo. Porque fechou gap e bateu no primeiro alvo aqui no movimento.
Eu sou investidor. Caiu, você compra mais. Essa que é a mentalidade que você tem que ter. Você tem que ver o que você é, né? Olha o mini índice aqui no 15, né? Querendo inclinar aqui, ó. O mini índice, se perder 58,875, vai entrar um caminhão de venda aqui, ó. Fica cheio de robô, pessoal. Você tá vendo esse ponto aqui, ó? Isso daqui é um eixo, ó. Foi o único ponto de apoio. O mercado subiu em linha reta. Mini aula de estratégia aqui, ó. Linha reta. 58,035 até 59,195. Subiu em linha reta. Fez um apoio. Entrou comprador. Onde é que está o apoio? Eu pego a mínima. 58,875. Aí o mercado foi lá em cima e deixou uma estrela cadente. Eu fico esperto. Estrela cadente com máxima no 59,405. A mínima da estrela cadente, 59,045. Perdeu 59,045, vai entrar vendedor. O vendedor vai testar o comprador. Se perder o eixo da figura aqui do movimento de alta, 58,875, o vendedor mói o comprador com violência. Porque o próprio camarada que puxou, os players, eles vão começar a vender para ganhar no retorno. Então é uma das estratégias que a gente usa, por exemplo, operar. Quer dizer, perdeu a mínima da Shooting Star, 59,045, acende luz amarela para quem está comprado. Perdeu aqui, ó, 58,875, o mercado desce. Aí o mercado derrete. Né? Ainda mais que a vencimento de opções tem essa possibilidade. Mas o mercado é de alta. Eu tenho plena consciência disso. Ok? Vamos dar uma olhada no Dow Jones, o índice norte-americano. Nós temos o Dow aqui, simplesmente num ponto de definição. O trader, ou o profissional que traz alguma informação aqui para vocês, ele tem que falar os cenários possíveis e a opinião dele na minha visão. O Dow Jones está na máxima histórica. Ele tentou passar nesse pregão, não conseguiu. Hoje ele está fazendo um rompimento aqui dessa região, que é 18.620 aproximadamente. Se o Dow Jones continuar subindo acima desse patamar, ele vai ajudar a puxar aqui no Brasil para 62.300 pontos. Se ele vacilar e perder os 18.622, seja hoje ou amanhã, ele vai descer ou até a média de 21 ou até os 18.350, que é a antiga máxima histórica. Então, esses são os dois cenários. O que o Wagner Trader acha? Que ele vai descer. Eu acredito que ele não sustenta acima de 18.622, que ele vem testar a média, mas eu acho que ele vai além. Eu acho que ele vem na antiga máxima histórica e faz um outro movimento de pullback. Mas é a minha opinião. Se o mercado continuar subindo, você tem que operar a favor do movimento de alta. Na minha visão, ele vai devolver um pouco. Né? De repente testar uma média, enfim. As bolsas na Europa, elas fecharam longe das máximas hoje, né? Então sugere aí um possível cenário de correção curtinha, sendo ela uma oportunidade de compra, como eu já venho falando desde algum tempo atrás. Acompanhando alguns ativos também que eu citei de forma secundária, mas que estão na minha carteira e vocês sabem. BB Seguridade, papel bom, de oportunidade. Semana passada ficou rodeando aqui a média de 21. Esse é um papel que se movimenta de forma mais lenta, aquele papel de guarda para carteira, de investimento de médio prazo. Então, inclinada aqui, acima dos R$30. Ela explode, só que você vê que semana passada rompeu, chegou a 30,24, mas fechou a 29,81. Porque isso daqui foi uma primeira acumulação, essa daqui é uma segunda aqui ao redor da média, né? Papel bom para ter em carteira, para aquele investidor que gosta da Ambev, mas já perdeu a paciência com a Ambev, por exemplo, ó. Como foi o meu caso. Se bem que agora a Ambev está até andando, mas tem BB Seguridade como opção. E tem Cielo, né? Cielo, eu acho que essa correção ela é
interessante para quem está buscando posição. Se o mercado corrigir, ela pode descer um pouco mais. E a briga aqui vai ser nos 35,75 nessa antiga cabeça do pivô. Mas nesse momento, ela já não está tão interessante quanto ela estava. Eu acho que BB Seguridade, por exemplo, está mais atraente dentro desses papéis de guarda que o pessoal coloca. E um ativo que muita gente pediu aí, BVMF, né? BVMF, ela tem essa região de 18,15 aqui rompida, o mercado fez pullback respeitou. Eu estava conversando com uma pessoa que viu aqui uma figura que eu acho que não faz muito sentido assim no cenário atual. Que seria uma possível formação de oco, mas um oco torto aqui, que é um padrão que costuma falhar, mas enfim, dá para observar aí com calma, mas eu não vejo assim uma, né? Talvez com uma neckline assim. Não sei, é que nem aquela história da Sabesp, né, pessoal? Sabesp, eu não acreditava na ação, comprei um monte, a ação subiu e eu vendi. E era aquele papel que você fica meio assim, né? Pô, eu nem vou falar para o mercado que eu tô nela porque eu não confio. Mas aí chegou o momento que eu falei, no Visão Técnica e tal, e vocês viram o que aconteceu, né? No comecinho eu fiquei naquela, né? O que a Sabesp fez no ano? Eu vi no Visão Técnica aqui no comecinho do ano, estava 16, agora está 30. Só que eu já vendi. Aí você olha, por exemplo, uma BVMF, ela tem aquela figura ali, mas ainda é precoce falar alguma coisa, né? Será que é meio forçado, né? Um ombro, cabeça, ombro desenhado dessa forma, né? Vamos ver. Uma coisa que eu digo, eu não tenho papel em carteira, mas se ela perder 18,15, se eu tivesse na minha carteira, eu venderia, né? Claro e alto, como eu sempre falo, se eu tivesse o papel em carteira, se ela perder um topo, 1, 2, 3, quer dizer, uma região que foi topo 3 vezes, ó, uma vez em abril, uma vez em maio, uma vez em junho, se ela perder os 18,15 reais, eu venderia e colocaria o lucro no bolso, né? Porque aí ela é um papel traiçoeiro e aí eu não duvidaria de uma queda um pouco mais forte. Mesmo porque o objetivo do oco não é tão baixo. Ó, eu vou medir por Fibonacci aqui, ó, objetivo do ombro, cabeça, ombro. Você traça aqui da parte de cima até a neckline, né? Eu vou tirar aqui os números para ficar um negócio mais limpo. Então você foi lá, você mediu. Aí vamos supor que ela rompa essa figura entre hoje e amanhã. Você projetaria a partir do rompimento. Onde é que dá o alvo aqui? Ó? Se eu traçar milimetricamente, pegando as mínimas, como eu costumo fazer, vai dar aqui, ó, 15,40. $15,40. É possível? É. Na bolsa tudo é possível. Né? Se eu pegar milimetricamente aqui certinho, vai dar bem nos 15,40. Então, assim, eu ficaria de olho aí, de repente até para um short, operação short aqui vendida, ou no mínimo aqui perdeu 15,15, se eu fosse longer na posição, quer dizer, comprador, nesse caso aí eu venderia o ativo. Ok? Então, temporada de balanços acabando, né, pessoal? Eu acho que o mercado vai fazendo esses movimentos mais direcionais. E vamos dar uma olhada em Petro e Vale, para a gente, nas blue chips aí que eu sempre procuro fazer a minha leitura, emitir minha opinião, para a gente observar. Petrobras,
ela sinaliza e não cumpre os objetivos, eu não sei se em algum momento vai cumprir. Como diz um aluno meu, quando é semana de vencimento duplo de opções e índice, é meio terra de ninguém, né? Então a Petrobras tinha sinal de topo aqui, não cumpriu. Sinceramente, pessoal, um sinal de topo mais claro do que uma estrela cadente de uma ação que rompeu uma região de resistência e fechou abaixo na mínima, e hoje o papel subindo isso, realmente tem distorção aí de opções e de mini índice, mas está apontando para cima. Se eu tivesse posição na compra, eu venderia. É o máximo assim que eu posso dizer. Colocaria o lucro no bolso. E no caso da Vale, ela está mais comportada aqui, testando uma região de resistência em torno aqui de R$16. Se ela romper 16,09, ela vai embora aí, tem potencial, o minério de ferro está num preço bacana. Dá para ela seguir firme e forte a trajetória dela de alta. Bradesco e Itaú. Você pega aqui o gráfico do Bradesco no diário, corrigiu até a média, que é um cenário que a gente apontou na semana passada. Tem uma região de enrosco aqui, está rompendo hoje. Se ela conseguir manter rompimento firme, vai embora. Se voltar é rompimento falso, o papel vai passar por correção. Está esticado também, mas como corrigiu, nem tanto. E Itaú rompeu a máxima do ano até então, 35,71, 72. A mesma coisa de Bradesco, acima de 35,70, a ação fica firme. Se perder rompimento falso, ela entra em movimento de correção, né? Então, voltando aqui para o gráfico do Ibovespa para a gente finalizar, eu acho que tem que ficar de olho no gráfico do Dow Jones, tem que ficar de olho aqui no Ibovespa, lembrando que teoricamente o objetivo foi cumprido e nós temos um mercado em distorção. Um mercado que sinaliza topo e não cumpre. Sinaliza e não cumpre. Uma hora ele cumpre. E essa hora pode ter a ver com o vencimento de opções e o vencimento do índice futuro. Então, pessoal, voltando para mim aqui, para gentileza, para eu finalizar, eu acho que da mesma forma que eu acreditei numa correção curta na semana passada, o mercado corrigiu e voltou mais forte, eu acredito numa correção curta para essa semana também. Eu não sei se a partir de amanhã, que é o dia entre o vencimento de opções e do índice, ou a partir de quarta, que é o dia efetivamente do vencimento do índice. O que eu sei é que eu acredito numa correção de novo. E muitas vezes eu posso vir aqui e acreditar em correções pontuais, porque é assim que o mercado faz movimento de alta. Ele corrige, rompe a máxima, corrige, rompe a máxima. Eu comentei no Visão Técnica na semana retrasada que o meu alvo para o ano é 62.300, e desde que exista o cenário de impeachment materializado e nada de anormal aconteça no exterior, como uma guerra, por exemplo, ou um conflito entre nações, uma guerra, mas em condições normais, de dificuldades econômicas, commodities meio arrastadas e Brexit em pauta, daqui a pouco volta o problema dos bancos italianos, que ninguém fala, eu acredito em 62.300 pontos, talvez mais, né, e com cenário de impeachment materializado, mas o mercado vai passar por correções no meio do caminho. Então, nesse momento, com a Bolsa 59.100 pontos, eu acredito que ela corrija até os pontos que eu comentei no início do programa e volte a subir depois, fazendo topos e fundos ascendentes. Qual que é a palavra de ordem para hoje, que é a palavra que sempre finaliza o meu programa? Pessoal, se você é trader, venda pelo menos parte dos seus ativos e coloque lucro no bolso. Se você é investidor, aproveite essa correção que deve vir a partir de amanhã e compre mais ações. O momento de comprar ações é quando o mercado está em alta e ele passa por correção, né? Então é nisso que eu acredito, numa correção curta, como eu acreditava na semana passada, para o mercado voltar mais forte, né? E aí ir montando os seus topos e fundos ascendentes, que é um movimento natural numa tendência de alta. Então, quando você tem alta, simplesmente você compra nos rompimentos, desde que você aguarde o fechamento do dia, ou em correções. A vantagem da correção é que você pode comprar no intraday também,
ok? Então, para quem está comprado, atenção, o mercado está sinalizando ali uma correção, e para quem está esperando a oportunidade de comprar, essa semana vai ter, ok? Vai ter porque o mercado está desenhando ali, batendo nos 58,575. Se ele perder esse patamar, aí o vendedor ele entra mesmo e empurra o mercado um pouco para baixo. E aquele topo anterior, na região ali que eu comentei de 57,605 aqui, o pessoal voltou, muito obrigado. Pode ser um alvo aqui, ó, tranquilo, 57,605, que no contrato futuro seria o 57,040. Você fala, Wagner, mas como é que o mercado futuro, o Ibovespa, à vista, vai bater nos 57,605 e o mercado futuro vai bater nos 57,040, sendo que eles estão colados, ó, 59,065 no futuro e 59,023, porque vai virar o contrato na quarta-feira e você tem juros embutidos, você tem o mercado futuro num patamar um pouco maior que o Ibovespa no vencimento que entrará, entre aspas, em vigor, porque ele já está negociando, mas a liquidez entre 9,5, 10, 10,5 migra para ele na quarta-feira mais próxima do dia 15, nos meses pares, que no caso é depois de amanhã, onde vence o mercado futuro. Pessoal, queria agradecer fortemente aí a presença de todos, a gente tem tido um público muito bom aqui às segundas-feiras, batendo recorde atrás de recorde, hoje a gente deve ter tido umas 600 pessoas no pico. Agradecer todo mundo que assiste o Na Mira do Trader, que se matriculou para o curso Top Traders 4.0. Nós batemos recorde de número de inscritos, fechamos a turma aí na sexta-feira. E agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que é um trabalho difícil, um trabalho complexo, mas feito da melhor forma possível, com seriedade, sempre procurando fazer o melhor. Então, um grande abraço a todos, nos vemos, se Deus quiser, na segunda-feira. Bons negócios a todos, pessoal. Valeu!